tem aquele compromisso do meio-dia que eu disse para vocês. Aí logo em seguida, o Dr. Jorge Caiano, o Fred e o Fábio, que responderam todas as perguntas. Os dois companheiros representantes falam para nós o que eles fizeram, para a gente poder sair respondendo a pergunta que fazer. Eu vou começar já agradecendo o convite e despedindo. Eu acho que foram levantadas questões muito importantes aqui que merecem a continuidade desse debate. Vejam, por exemplo, as várias questões apresentadas que vão ser respondidas no tempo possível e as questões colocadas aqui pela Solange muito pertinentes. Felizmente, nós estamos gravando esse evento e isso permite depois que a gente faça uma retomada desses temas de tal maneira nós aprofundarmos o debate daqueles que não foi possível fazer hoje. Não dá para ter a ilusão de que numa reunião, com o tempo que nós temos aqui, seja possível fazer um debate na profundidade que seria necessário para, a partir dele, tirar encaminhamentos que sejam consequentes. Mas, de qualquer forma, alguns encaminhamentos terão que ser feitos, porque nós não podemos fazer uma reunião apenas para levantar os problemas e não tirar, dentro do possível, alguns encaminhamentos. A primeira questão levantada aqui é o seguinte: se existe um conselho gestor no Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas é um dos hospitais vinculados à Secretaria de Estado da Saúde. Neste caso, nós nunca defendemos a municipalização do Hospital das Clínicas, porque ele é um hospital especializado, regional, atende vários outros municípios, estados e até países. Portanto, não faz sentido, embora ele esteja na cidade de São Paulo, passar para a administração da prefeitura. Entretanto, há vários outros hospitais da Secretaria de Estado da Saúde que já deveriam ter sido municipalizados há muito tempo. Qual é a lógica de manter o Hospital da Vila Penteado? Qual é a lógica de manter o Hospital de Parada de Taipas? Qual é a lógica de manter o Hospital de São Mateus? O Hospital de Guaianazes? São hospitais gerais que deveriam ter sido municipalizados num acordo de cofinanciamento com participação do governo federal, do governo estadual e do município, para eles se integrarem na rede municipal. Neste caso, precisa discutir a situação dos trabalhadores estaduais que serão municipalizados, a exemplo dos 4.000 que nós temos hoje na cidade de São Paulo. Hoje nós temos mais de 4.000 trabalhadores estaduais municipalizados, abandonados e sem uma política por parte da prefeitura e do governo do estado que respeite essas trabalhadoras e esses trabalhadores. Agora, o fato de nós termos trabalhadores nesta situação, porque o SUS não enfrentou adequadamente o debate sobre a gestão do trabalho, direito dos trabalhadores e o respeito que tem que se ter aos contratos pelos quais eles foram admitidos, concursados ou não, nós não podemos nos colocar contra a municipalização quando ela é mal feita. Nós temos que discutir como fazer bem feita a municipalização. Ora, as unidades que vão sendo municipalizadas, como é o caso do Hospital Sorocabana, que eu ajudei a participar dessa luta para que aquele hospital não fosse fechado, esses hospitais terão conselho gestor. Por quê? Porque nós temos uma lei na cidade de São Paulo que se aplica às unidades municipais. Entretanto, as unidades estaduais que não foram ainda ou não serão municipalizadas, como é o caso do Hospital das Clínicas, não tem conselho gestor, mas poderiam ter. E aí eu quero que vocês observem o seguinte: Roberto Gouveia, quando era deputado estadual, apresentou um projeto para que as unidades estaduais tivessem conselho gestor. Quando eu cheguei na Assembleia, esse projeto estava parado. Eu negociei com o secretário já falecido Barradas, negociei com o Conselho Estadual de Saúde e refiz o projeto do Roberto e aprovamos na Assembleia Legislativa a lei dos conselhos gestores para as unidades estaduais. Um dos últimos atos do Alckmin, quando era governador, no período anterior,
foi vetar a lei dos conselhos gestores. A Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador e o presidente da Assembleia, Rodrigo Garcia, promulgou a lei do conselho gestor. Porque uma lei, ou ela é sancionada pelo governador, ou ela é vetada, e a Assembleia derruba o veto, e aí o presidente da Assembleia promulga a lei. E assim foi feito. Só que a Aracena então, não tem conselho gestor, mas eu escuta onde eu vou chegar. Tão logo esta lei foi promulgada pelo presidente da Assembleia, um dos primeiros atos do José Serra, quando assumiu o governo do Estado, foi entrar com uma ADIM, ação de declaração de inconstitucionalidade. E com isso, eles paralisaram a aplicação desta lei, enquanto o Supremo Tribunal Federal não julgar a ADIM que foi movida pelo governo do Estado, dizendo que esta lei não poderia ser de autoria parlamentar do Eduardo Jorge, do Roberto Gouveia, do Carlos Neto. Teria que ter sido mandado um projeto pelo Executivo para a Assembleia Legislativa. Por esta razão, a gente vem conversando no Conselho Estadual de Saúde com o secretário Giovanni Serri, para quê? Se o problema deles é que quem é o autor da lei se chama Roberto Gouveia ou substitutiva do Carlos Neto, esquece a nossa lei. Manda vocês um projeto de lei para a Assembleia para a gente votar. Porque o que não é admissível, e aí você tem toda a razão, é que o Hospital das Clínicas, que o INCOR, que outros hospitais que movimentam uma grande massa de recursos e atendem média e alta complexidade, que é onde tem a cobiça, onde tem o olho grande, de como é que esse dinheiro vai ser utilizado, você não pode ter a participação dos trabalhadores, dos usuários, das associações, entidades e movimentos na fiscalização desse dinheiro. Então, como essa conversa nossa aqui não é uma conversa só para encher barriga, nós estamos conversando aqui, nós temos que ter consequência, coerência no que nós estamos falando aqui. Eu acho que a gente deveria pressionar o governo do Estado e a Secretaria de Estado da Saúde para encaminhar o mais rapidamente possível para a Assembleia um projeto de lei que moderniza o Conselho Estadual de Saúde e cria os conselhos gestores nas unidades estaduais. Você citou o Hospital das Clínicas, mas nós podemos citar Joana aqui, por exemplo. São hospitais que não serão municipalizados e que não terão um conselho, a não ser um conselho informal, que nem o pessoal vem fazendo, porque os trabalhadores vão lá e fazem um conselho. Os usuários lá fazem um conselho, mas é um conselho que não tem voz ativa, que não está regularizado, que não pode participar da decisão. Então nós precisamos que o governo do Estado tome uma providência. Segundo, eu que fiz a pergunta para você, são duas portas na hora, por isso eu falei assim, é o dinheiro público, pode ter duas portas. Eu sei, mas o governo do Estado não gosta desse dinheiro, entendeu? Então, eu estou colocando aqui sugestão, uma luta nossa para o Estado, o secretário da Saúde, encaminhar o mais rapidamente possível o projeto de lei que muda o Conselho Estadual, que não é da cabeça dele, foi discutido longamente no Conselho Estadual, e o projeto que cria o Conselho Gestor nas unidades estaduais, que ou não foram ainda, ou não serão municipalizados. Segunda coisa, na Câmara de São Paulo, onde eu aprovei a lei dos conselhos gestores, na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, e o Fred terminou bem, lá no governo de Londrina, de 89 a 92, os conselhos foram criados por portaria do Eduardo Jorge, por decreto da Luiz Londrina, porque lá não tinha lei orgânica do município ainda, que é só de 90, então era possível fazer isso por portaria e decreto. A partir do momento da lei orgânica, que é de 90, você tinha que fazer isso por lei, e a gente só conseguiu ter força política 12 anos depois do governo da Marta, quando a gente aprovou e foi sancionada a lei do Conselho Gestor. De lá para cá, pessoal, esses 8 anos do Sérgio Kassab mostraram várias coisas. Primeiro, que o Conselho Municipal de Saúde, tem pergunta sobre isso, o Fred vai falar, ficou muito distanciado do Conselho Gestor. E o governo, o Sérgio Kassab, começaram a tentar manipular os conselhos gestores para jogar contra o Conselho Municipal de Saúde, jogar povo contra povo. Chegaram a fazer até encontro de conselho gestor aí no Anhembi, onde o conselheiro não podia falar. Ele só ia lá para assistir palestra, mas abrir a boca e falar que eles falam aqui não pode. Então, eu refiz a lei da minha autoria,
dialogando com os conselhos gestores, dialogando com o Conselho Municipal, e esta lei está em condição de ser votada na Câmara Municipal de São Paulo. Se não me engano, é o projeto de lei 846 de 2008. Nós estamos em 2013, não é isso? Então, esse projeto faz 5 anos que está em condição de ser votado lá na Câmara, e é um projeto que interessa para a gente aqui, pessoal, porque uma lei, ela caduca também. Aquela lei que nós fizemos era boa em 2002. Em 2013, nós já precisamos de uma outra lei. Por quê? Porque nós temos que discutir melhor como é que se relaciona o Conselho Municipal com o Conselho Gestor, como é que os conselhos gestores estão funcionando para que eles possam ter voz ativa e não acontecer o que está sendo dito aqui, ó, pela Silvia, cadê a Silvia? A Silvia fala assim, ó, eu não quero ser vaca de presépio, eu quero ter participação efetiva, e eu não quero participar de um conselho fajuto. Para isso, nós temos que agir em várias frentes. Uma é organizar melhor o nosso time. Outra é discutir mais, através de formação, qual é o trabalho e o nosso papel nessa história. Terceiro, nós precisamos atualizar a legislação para a gente poder ter um conselho mais adequado àquilo que nós precisamos hoje. Sabe por quê? Começa a ser divulgado agora que a presidenta Dilma e o ministro Padilha acabam de assinar o PAC Saúde da Capital. O PAC Saúde da Capital significa 420 milhões de reais a mais, além dos 6 milhões que são, 6 bi, que são o orçamento da Secretaria de Saúde por ano. Quem acessa a internet, pega o jornal dessa semana, como é que são esses 420 milhões? 120 milhões, pessoal, para fazer a rede Hora Certa, que são aquelas unidades especializadas para você poder ter ambulatório de especialidades, articulado com exames diagnósticos por imagem e também cirurgias ambulatoriais, que não precisa internar a pessoa para fazer a cirurgia. Então você pode fazer várias cirurgias ambulatorialmente. E o compromisso do prefeito foi fazer uma destas unidades de Hora Certa em cada uma das subprefeituras. Está sendo liberado esta semana o valor de 120 milhões para fazer a rede de Hora Certa. Não bastasse isso, foi anunciado essa semana que enquanto não constrói a rede de Hora Certa em cada subprefeitura, vai haver uma ação concentrada para enfrentar as filas. Sabe aquelas filas de milhares de pessoas que estão aguardando exames especializados ou aguardando cirurgias que poderiam ter sido feitas? Haverá um sistema chamado Ação Concentrada à Hora Certa para enfrentar essas filas. Não é o Néder que está falando. Isso foi o prefeito que assinou essa semana com o ministro da Saúde. E os demais 300 milhões é para reformar todas as unidades básicas de saúde, pronto-socorros e hospitais do município para implantar a chamada UBS Integral, que foi apresentada durante a campanha. Eu coordenei o grupo que elaborou o programa do Fernando Andrade. O UBS Integral é articular o atendimento da unidade básica com o programa Estratégia de Saúde da Família, com a AMA, que é o pronto atendimento, para a gente mudar a lógica de não ficar subordinado à concepção do pronto atendimento, que é como se fosse o fast atendimento, né? Você entra lá, atende rápido, você sai contente, já não foi atendido, só que não foi feito o diagnóstico, não tem prontuário, não tem anotação. Cada vez que você chega lá, é uma nova anotação que é feita, uma folha de ocorrência, e aquilo lá não vai para dentro do prontuário, você não sabe quem ela é filha, por quem ela vive, qual é a condição que ela adquiriu essa doença. Então, nós temos que mudar essa concepção da política de saúde. Para isso, nós temos que trabalhar em rede, e a rede começa pela melhoria da atenção básica e pela unidade básica de saúde integral. Nós queremos enfrentar o debate do SUS, então nós temos que pegar o que está acontecendo hoje. Estava falando aqui para o Jorginho, terminou ontem o Congresso dos Secretários Municipais de Saúde em São Bernardo. Lá foi distribuído um documento, eu acho legal pegar um exemplar para cada um. É um documento que foi feito pelo COSENES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, cujo secretário foi o nosso Arthur Pioro, lá de São Bernardo, pelo presidente do COSENES, e assinado também pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde. É um livro fácil de ser lido,
com letras grandes, que fala para você sabia o que está acontecendo no SUS hoje? É isso que está acontecendo no SUS. E ali é o governo federal, o governo estadual, são os secretários organizados nesse conselho e elaborar esse documento. Nós que queremos atuar no SUS, seja na pastoral, no movimento, trabalhador da saúde, etc., nós vamos conhecer esse documento. Tem que ler. Porque aí nós vamos saber qual é o momento que nós estamos. Senão a gente fica, de uma maneira saudosista, falando do SUS lá dos anos 70, quando não atendia adulto. Né, Jorge? Lá, se você não tivesse o CIAM, Centro de Integração, Assistência Médica, você não atendia adulto. É como se adulto não pudesse ser atendido. Era só puericultura, era só matéria infantil. Nós já mudamos muito, então nós temos outro tipo de exigência. Então eu encerro aqui dizendo o seguinte: esta reivindicação, cadê Isabel? Esta reivindicação aqui do CRI, que é um centro de referência do idoso, na medida que a população está envelhecendo, de fato nós precisamos abordar a questão da mudança da faixa etária como algo que veio para ficar. Nós não somos mais um país de jovens. Nós estamos envelhecendo rapidamente, seja porque nascem menos crianças em cada família, seja porque, infelizmente, nós estamos vivendo muito mais do que viveram os nossos pais, os nossos avós. Então, se nascem menos crianças e nós vamos viver muito mais tempo, nós temos que lidar com uma sociedade que vai envelhecer rapidamente. Isso tem que levar a uma mudança nas políticas públicas, inclusive no que diz respeito à saúde. Entretanto, essa questão desse centro de referência tem que ser abordado nesse conceito que está sendo proposto pelo governo da Rádio, que é a questão da rede hora certa. Então, eu sugiro a vocês, em algum momento, vocês convidem o Paulo Capucci, presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, e que está responsável no governo da Rádio para implantar a rede hora certa, para trazê-lo aqui e falar: Paulo, explica para a gente que bicho é esse. Explica para a gente se isso vai dar conta do que nós precisamos. Nós vamos continuar tendo que ter centros de referências especializados por determinadas áreas de cuidado, ou nós podemos confiar que esta rede hora certa vai dar conta do recado. Né? Então eu deixo aqui também a sugestão para vocês, duas, que vocês me ajudem a votar o projeto de lei que atualiza o Conselho Gestor das Unidades de Saúde do município, que está em função de ser votado. Não, do Estado eu falei antes. Primeiro é do Estado, segundo é do município. Não, ele está na hora aqui, ó. Não está arquivado, não. Aí é pôr a voto, porque é vontade política, direção popular. Se nós somos 10 mil conselheiros na cidade de São Paulo, e esses conselheiros perceberem que votar esse projeto é algo importante, se não me engano, é o 846 de 2005. E a terceira coisa que eu sugeri, uma é o Conselho de Gestão do Estado, outra é o Conselho de Gestão do município. E a terceira, pessoal, é essa questão de trazer aqui o Paulo para entender o que é essa rede hora certa, que é um grande problema que na cidade toda, nos municípios vizinhos, a gente enfrenta, que é a dificuldade de fazer exames especializados, de ter aquelas cirurgias que vão fazer daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, né? E arranjar um exemplar de cada um desse grupinho para cada um que aqui está, tá bom? Então peço desculpa e também para os companheiros de mesa que vão responder, que eu não poderia estar aqui para ouvir. Bom, obrigado. Eu queria passar uns informes para E o suor que dão sustento, trazei também vossa voz e todo um ser.